E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo explicativo do livro Crônicas de um Despertar, Meu Retorno ao Além, do médium Abel Glasser e do Espírito Afonso. Nós estamos na página 60, lembrando que para vocês acompanharem, vocês podem pausar o vídeo aí, digita lá no Google, tanto no PC como no celular, livro Crônica de um Despertar em PDF. Aí você vai baixar o livro e nós iremos ver a partir da página 60, tá bom? Logo no comecinho aí da página, nós vamos dar continuidade. Lembrando que eu não edito o vídeo, então eventuais erros na hora de ler o livro, na hora de comentar alguma coisa, erros básicos, triviais, como eu não edito o vídeo, então realmente os erros vão continuar, tá bom? Então vamos lá continuar, gente, lembrando que o Afonso conseguiu se libertar do túmulo, porque ele conseguiu entender, entrou na faixa de entendimento que ele tinha desencarnado. Então, agora ele começou a andar pela cidade de São Paulo. E vamos continuar, página 60, gente. Fui caminhando em direção ao Jardim Paulistano, onde morava. Subi até a Avenida Paulista e depois acompanhei o curso da Avenida Rebouças. No trajeto, lembrava-me como fizera a questão absoluta de residir naquele bairro tradicional da capital paulistana. Dissera eu vira na época: nossos filhos precisam ter o melhor. Vamos morar onde estão as famílias aristocratas da cidade. Na realidade, começava a admitir que a vontade de igualar-me aos ricos era muito mais interesse egoísta meu do que em favor dos meus filhos. Pedro nunca ligou para isso e o Marco Aurélio, tendo dinheiro no bolso, estava sempre feliz. Elvira, por sua vez, era simples por natureza e o que eu dizia estava bom para ela. Então, vocês veem que aí ele está entrando na faixa de entendimento também, que até o lugar onde ele morava era fruto do egoísmo dele, único e exclusivamente dele. Enquanto seguia o rumo do meu bairro, via passar por mim multidões de espíritos seguindo encarnados. Sabia que não eram vivos porque eles flutuavam como eu, um pouco acima do solo, e tinham uma tonalidade diferente, pálida, cinzenta, sombria. Além disso, as pessoas dos automóveis não os viam no meio da rua e passavam por eles como se fossem apenas nuvens de fumaça ou algo parecido. Sentia-me, no entanto, solitário, porque não tinha ninguém para conversar, e até os mortos me ignoravam. Gente, aqui, olha a tonalidade que ele cita dos espíritos: pálida, cinzenta e sombria. Os espíritos mais superiores, que vivem, via de regra, nas cidades, nas colônias espirituais, em cidades mais elevadas, até a tonalidade dos espíritos muda. É um branco, é um alvo, é um cristalino, é uma coisa quase que transparente. E aqueles que estão no terra a terra, como esse espírito está, eles são pálidos, cinzentos, de cores sombrias. Você vê que até a tonalidade do espírito muda. Determinado a chegar logo em casa, continuei. Passando por algumas mansões transformadas em casas e escritórios comerciais, percebi que muitas daquelas famílias tradicionais às quais me referi há pouco já não eram tão ricas assim e tiveram que sair de suas moradas antigas, alugando-as a terceiros para gerar renda. O estereótipo da riqueza era passageiro e muitos perdiam tudo da noite para o dia. De que adiantava concentrar todos os esforços no acúmulo de renda, se não carregávamos conosco para o túmulo esses valores? Sentia minha vontade para ter tais ideias,
pois ninguém melhor que eu acabara de sofrer uma penosa vivência abaixo da terra, desprovido de qualquer conforto e passando as maiores privações. Tive fome, sede, sono e frio, sensações que me marcaram indelevelmente. Lembrando que quem está no terra a terra ainda sofre sim fome, sede, sono e frio, mesmo desencarnado. Mas isso é um assunto para ser conversado numa outra hora. Nada disso pôde ser saciado apesar de ter morrido deixando fortuna. Onde estava, predominavam outros tipos de valores, talvez os espirituais, justamente os que eu não cultivava. Para sair dali, fui obrigado a admitir que estava morto. Enquanto não cedia a minha estreita teimosia, nada consegui. Chegava à esquina da Avenida Brasil quando vi um motorista perder o controle de seu veículo que vinha em alta velocidade pela via pública, atravessar o canteiro central e bater frontalmente num poste. O condutor, ante o violento impacto, foi arremessado longe, varando o para-brisa do carro e estatelando-se no chão. Parecia ser um rapazote de não mais que 18 anos. Ele sangrava por todos os poros e contorcia-se de dor, mas provavelmente estava quase inconsciente. Eram 4 horas da madrugada e ninguém parava para socorrê-lo. Pensei que pudesse ser um filho meu e entrei em pânico, embora soubesse nada poder fazer, pois estava morto. Olhava para os lados e comecei a perceber uma turba de espíritos aproximando-se. Eles gargalhavam e cutucavam-se mutuamente, apontando algum detalhe na agonia do jovem. Gente, que triste. Você vê que espíritos, irmãos nossos infelizes, surgiam do nada para tirar sarro da agonia que aquele jovem estava fazendo naquele momento em que bateu o carro. Que judiação, minha gente. Fiquei irritado com tamanha barbaridade, em especial pela indiferença e falta de humanidade daqueles seres que se arrastavam como eu pelas trevas da metrópole. Finalmente, para meu consolo, aproximou-se do lugar uma viatura policial. Os guardas desceram e de imediato tentaram socorrer o ferido. Inútil, pois ele já estava morto. Tinha certeza disso porque o vira assustado ingressando no mundo espiritual, sem muita noção do que lhe acontecera. Tentei chegar mais perto para dar-lhe algumas orientações e não consegui. Aquelas criaturas demoníacas juntaram-se em volta do rapaz e em pouco tempo sumiram dali carregando-o consigo. Fiquei perplexo, ao mesmo tempo em que ouvia um policial dizer a outro que o motorista estava completamente embriagado. Teria ele cometido suicídio ou fora somente imprudente? Não soube responder a essa minha dúvida, mas o certo é que o moço saiu dali rapidamente antes que eu pudesse dizer-lhe qualquer coisa, porque fora levado por aqueles espíritos, diferentemente do que acontecera comigo. Sem resposta, continuei minha viagem. Gente, eu não canso de falar na reunião do curso do Livro dos Espíritos que sempre quando a gente morre, a gente passa por um período de perturbação, mais ou menos longo. Evidentemente que, constatada a embriaguez desse jovem, eu acho que muitos de vocês já assistiram aquele filme Ghost, Ghost do Outro Lado da Vida. Na hora em que o vilão morre, né, um dos vilões morre, ele é arrebatado na hora que ele sai, que o espírito sai fora, ele é arrebatado na hora por espíritos das trevas, que, afinal, o que ele havia feito durante a vida dele como encarnado era a maldade, então ele ia ser recolhido pelos espíritos trevosos. Aqui nesse caso do jovem, provavelmente aconteceu a mesma coisa. Espíritos viram que ele estava em perturbação, desencarnou numa hora que não devia, lógico que foi um suicídio involuntário, mas foi, e ele foi arrebatado por esses espíritos, esses irmãozinhos mais infelizes.
Contornei pela Avenida Brigadeiro Faria Lima e ia entrar na Alameda Gabriel Monteiro da Silva, quando vi um carro esportivo muito bonito, provavelmente importado, levando um casal. A moça era jovem e bem vestida. Tinha um cabelo louro que esvoaçava loucamente pela força do vento que invadia o automóvel, deixando o rapaz cada vez mais admirado por tanta beleza e sensualidade. Estranhei, entretanto, quando percebi a presença de uma outra figura entre eles. Não conseguia distinguir quem era e, por sorte, o semáforo fechou. Parado, aproximei. O moço fazia propostas à sua acompanhante, e aquela hora da noite naturalmente não era das melhores. Enquanto ele pensava, a criatura que ao seu lado seguia parecia mucitar em seus ouvidos, incitando-a a aceitar. Vocês veem, é um espírito obsessor que estava acompanhando o casal. O cara devia estar cantando, dando uma cantada na moça, e o espírito obsessor falando na cabeça da moça, falando aos ouvidos da moça para que ela aceitasse a proposta, para que ela se sentisse seduzida. Lembra aquele exemplo que eu sempre dou no centro espírita? De um ladinho no ombro, o anjinho, e do outro lado, no outro ombro, um diabinho. Para quem que nós vamos dar ouvidos? Para o anjinho ou para o diabinho? Cabe a nós, pelo nosso livre-arbítrio. Enquanto ela pensava, a criatura que ao seu lado seguia parecia mucitar em seus ouvidos, incitando a aceitar. Finalmente o semáforo tornou-se favorável e achei que o carro iria embora. Mas o rapaz disse que dali não sairia até ouvir-lhe a resposta. A jovem orgulhou-se dessa demonstração de força e apressou-se em suas reflexões. Outra vez aquele espírito murmurou-lhe alguma coisa. Ela então aceitou o que o jovem lhe propusera e o veículo arrancou violentamente. Fiquei alguns momentos pensativo. Que havia afinal decidido, a moça ou a criatura? Não. Quem havia afinal decidido? A moça ou a criatura? Poderia haver tanta intromissão dos mortos na vida dos vivos? Perguntei-me sem condições de obter resposta mais uma vez. Nós estudamos no Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta se os espíritos interferem nas nossas decisões do dia a dia, e os espíritos responderam: muito mais do que vós pensais. Está aí, ó. Esse aqui é um exemplo disso daí, do jeito que ele obsediou a moça, ele fez com que ela resolvesse ir com o rapaz aceitar a proposta. Que mundo bizarro, repleto de mistérios, que misturava ficção com realidade. Na minha concepção momentânea, eu era uma personagem fictícia na Terra dos Vivos. Quando cheguei em minha residência, amanhecia. Bom, gente, então ele saiu do túmulo e saiu à procura da casa dele. Agora vocês vão ficar assustados com o tempo que passou. Eu acho que vocês vão se assustar. Entrei pelo portão principal, aliás, varei por ele. No quintal, o único a perceber minha presença foi o Conde Guarda, um Doberman comprado para substituir o velho Nick. Ele latiu sem parar e não tinha a perfeita noção de quem ali estava, nem mesmo o lugar exato onde eu me encontrava, pois rodou em volta da piscina 3 ou 4 vezes irritado, como se estivesse procurando meu rastro. Senti-me um larápio, um verdadeiro invasor, não obstante fosse a minha casa. Pouco depois estava na sala, apreciando os meus valiosos quadros e minhas peças de arte. Eram todos lindos e caros. Estavam intocados no mesmo lugar que os deixara. Eu vira minha querida esposa e iria conservá-los para sempre. Sentei-me em minha poltrona predileta e simulei estar vivo, fingindo segurar meu charuto cubano e baforar uma fumaça fétida que a todos incomodava, exceto a mim. Quase me acostumava com a ideia de estar de fato fumando no living, quando o telefone tocou e inseriu-me novamente na realidade. Quem seria aquela hora da manhã? 2 toques foram suficientes para alguém atendê-lo. Era estranha a situação, pois quando eu estava presente demoravam minutos para alguém dignar-se a pegar o telefone.
Fui rapidamente verificar quem havia atendido e invadi os quartos com pressa, passando um para o outro até encontrar Elvira, sentada à beira da cama, conversando ao telefone. Ela estava linda e mudada. Imaginei encontrá-la soturna e chorosa, e ao invés disso, via uma mulher elegante e vivaz que não parecia ser uma viúva sofrida. Aí está começando a cair a ficha da realidade, que a vida continua. Apesar dele ter morrido, ele imaginou que a viúva ia continuar viúva e triste, né? Mas os anos se passam e o tempo cuida de tudo. Naquele instante tive a curiosidade de saber quanto tempo se passara desde a minha morte, mas meu referencial estava prejudicado, pois não sabia qual era a data do meu falecimento. Fui ao calendário, mesmo assim, e constatei que aproximadamente fiquei 5 anos afastado. Gente, em poucas páginas que eu li o sofrimento dele, passaram-se 5 anos do desencarne dele. 5 anos. Apenas para ele entrar na faixa de entendimento que ele tinha desencarnado e conseguir sair de dentro do próprio túmulo. Olha isso. Por isso, que quando me perguntam, mas quanto tempo a gente vai ficar no período de perturbação? Depende daquilo que nós formos quando encarnados. Se somos bons, se praticamos o amor, praticamos a caridade, temos fé em Deus, quanto menos materialistas formos, melhor. Quanto mais praticarmos a justiça, a fé em Deus, a caridade e o amor, mais rápido será o nosso período de perturbação. Desde o momento que me lembro de ter ido pela última vez no escritório, até aquela data 5 longos anos haviam passado. Essa era a razão pela qual não encontrei Elvira abalada e saudosa. Conformei-me um pouco e aproximei-me dela. Fiquei bem próximo e tentei ouvir quem estava do outro lado da linha. Aterrorizado, constatei ser Walter, o mesmo atrevido que lhe segurara a mão ainda no meu velório. Seria insuportável aceitar que meu gerente tivesse conquistado a minha mulher. Aquele sentimento de raiva, despeito e ódio invadiu minha alma e entrei em colapso. Gritei desesperadamente para fazer-me ouvir e arremessei-me contra os objetos do quarto, disposto a chamar a atenção. Em vão. Ela continuou a sua conversa amorosa e nem percebeu que eu estava presente. Que bobice! Estava morto e já não pertencia ao meu mundo. Resolvi sair dali para arejar o pensamento. Procurei os meus filhos. Marco Aurélio não estava, pois morava em outra casa com minha nora, mas Pedro devia estar dormindo com certeza. Chegando ao seu quarto, cautelosamente ingressei e percebi que ele realmente estava deitado em sono profundo. Sentei-me numa cadeira do canto e fiquei observando o rapaz. Concentrado, comecei a perceber que delicados fios dourados saíam de algum lugar de seu peito e da cabeça, estendendo-se para cima até desaparecer no teto do dormitório. O que seria aquilo? Bom, quando nós estamos em sono, o nosso espírito se desliga do corpo e vai viajar, vai realizar coisas segundo aquelas que mais nós somos empenhados a fazer. No caso aqui, gente, esse filho dele mais novo, o Pedro, é aquele que era mais voltado à espiritualidade. Então você vê que a observação dele ele percebe delicados fios dourados. Então, conforme o espírito é mais elevado, então os fios, os lhames que ligam o corpo ao espírito são mais leves e mais brilhantes também. Entendeu? Até isso muda. O que seria aquilo? Não me atrevia, no entanto, a chegar mais perto. Continuei onde me encontrava até que vi Pedro saindo do teto e dirigindo-se ao seu corpo que estava na cama.
Teria ele morrido também? Sobressaltado, ergui-me e fui em sua direção. Antes que pudesse tocá-lo, ele voltou para mim e disse: Olá, papai. Há muito tempo não o via. Como você está? Não me parece muito bem. Fiquei completamente sem fala. Não conseguia balbuciar uma única palavra e sentia meu coração despedaçando-se aos poucos. Pedro, então, tocou-me no ombro e continuou: Não estou morto, apenas durmo. Agora vou voltar ao meu corpo, pois preciso ir para a faculdade. Um beijo, papai. Venha ver-me sempre que puder. Terminada sua frase carinhosa, ele acomodou-se na cama e logo após o seu corpo manifestou sinais de que despertaria. Que situação! Será que ele continuaria a perceber a minha presença? Por que não lhe disse o que sentia? Cobrei de mim mesmo. Momentos depois, meu filho levantou-se do leite e espreguiçou-se exatamente como eu fazia. Foi direto ao banheiro, mas não parecia estar preocupado comigo. Resolvi segui-lo, pois ele era a minha única esperança de sentir-me parcialmente vivo de novo. Bom, gente, então ele acordou do sono, evidentemente que não se lembra do sonho que teve do encontro com o pai, e o pai vai segui-lo para ver se ele se lembra do pai. Terminamos aqui mais um vídeo e nós estamos na página 66, tá bom? A partir do próximo vídeo nós continuamos. Um abraço a todos.